Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Boa noite, aspecto oculto. Meu nome é João. Hoje em dia eu moro em Brasília, mas sou natural do Piauí, onde aconteceu de um amigo me contar um relato no mínimo cabuloso. Esse amigo do relato, vou chamá-lo de Índio, pois não posso revelar o seu nome verdadeiro. Certo dia, quando conversávamos, entramos no assunto sobre lobisomem. Então, ele falou sobre um certo amigo dele, que também não vou falar o nome. O seu amigo disse que ele já tinha sido um lobisomem, mas que não virava mais bicho. Então, ele pediu para o seu amigo que lhe explicasse melhor o que estava falando. E ele começou a falar sobre o que aconteceu com ele. Durante muito tempo, fui um lobisomem. Por onde andei, espalhei o terror e gostava de sentir o medo das pessoas. Era para mim algo indescritível ver o pavor que eu causava em todos que cruzavam o meu caminho. Mas tudo mudou uma noite, em que me transformei lá para as bandas do Ceará, numa região de serra. Eu me posicionei para um ataque, pois ao longe ouvi que alguém estava se aproximando. Era um vaqueiro que tocava algumas cabeças de gado e estava muito zangado devido ao trabalho que estava tendo em organizar o gado em direção a uma passagem que havia no caminho. Aquele local era lajeiro dos dois lados. O gado teria que passar por lá. E eu estava posicionado, esperando que ele passasse para atacar o homem que vinha atrás, gritando e esbravejando. Eu deixei o gado passar e pulei na frente do homem, que não esperava a minha presença ali naquela hora. Já seria entre 8 às 9 da noite. Eu, que achava que estava no controle, esperando que o homem fosse fugir de mim, me enganei. Pois ao invés disso, ele foi para cima de mim, armado com um tipo de arpão, que é usado pelos vaqueiros na condução do gado. De todas as maneiras, ele tentava me furar com aquele objeto, e eu me vi encurralado entre aqueles paredões de pedra. Eu tentei reagir, mas ele não me permitiu nenhuma defesa, e por fim, acabou me atingindo na coxa e me pressionando contra a parede de pedras atrás de mim. E então, eu urrei de dor. Imediatamente, ele puxou uma faca imensa, despontada, e falou para mim: "Te mexe, coisa ruim, que eu quero te sangrar agora, maldito." Pela primeira vez eu tive medo. Mesmo transformado, só me restou falar com ele e pedir para que não me matasse. Ouvindo a minha voz estranha e grotesca, ele achou estranho, mas então perguntou de onde eu era, e eu respondi tudo o que ele queria saber. Eu vi tarde demais a coragem daquele homem, e naquele momento percebi o erro que eu havia cometido ao tentar algo contra ele. Diante de mim estava um homem sem medo. Ele poupou minha vida, mas me ordenou que eu fosse embora dali e que nunca mais voltasse. Do contrário, me mataria se me visse outra vez.
O meu amigo, ainda duvidando da história do amigo dele, pediu para ver onde foi a furada que o vaqueiro havia dado nele. O homem mostrou uma cicatriz na coxa, que mesmo já sarada, tinha 1 dedo de profundidade. O meu amigo falou que ele disse que desde então nunca mais virou lobisomem. Bom, Aspecto Oculto, este foi o meu relato. Espero que vocês gostem e que conte ele no canal. Boa noite. Olá a todos do canal. Eu fiquei receoso de mandar o meu relato, pois o mesmo não tem tanta emoção comparado a outros relatos que eu já ouvi, tanto aqui quanto em outros canais. Mas mesmo assim, espero que aproveitem a minha história. O meu nome é Matheus. Eu sou do Mato Grosso, mas atualmente resido numa cidade de Pernambuco. Mesmo sendo interior, o lugar tem suas vantagens, como ter o luxo de ficar de porta aberta e até mesmo conversar com os vizinhos. Mas quando me mudei para cá, o ambiente era diferente do que é hoje em dia. Pois bem, eu havia prestado um concurso público e após muito esforço, eu obtive sucesso. No começo eu morava numa pequena kitnet, mas depois consegui comprar um terreno e em seguida fiz minha própria casa. Naquele bairro, na época, tinha umas poucas casas, mas era uma vizinhança bem tranquila. Quando me mudei, tinha o costume de ficar até mais tarde na rua. Não era nada como passar a madrugada fora. Mas eu ficava na pracinha da cidade, jogando dominó e baralho por horas. E chegava por volta de 10 ou 11 da noite em casa. Certa vez, meu vizinho Carlos, um senhor com seus 50 anos, me chamou para conversar. Nessa conversa, ele me aconselhou que eu não voltasse tão tarde para casa. Como eu era moço da cidade, seria difícil de acreditar nele, mas ele morava ali por muitos anos e sabia das coisas. Ele disse que andando tão tarde assim, eu estava caçando era de dar de cara com um lobisomem, que supostamente andava pelas bandas, e segundo ele, estava bastante ativo nos últimos dias. Eu já conhecia essa lenda e ouvia relatos vez ou outra, mas eu mesmo nunca tinha me deparado com tal coisa, e honestamente, eu nem tinha curiosidade de ter um encontro do tipo. Eu agradeci o seu Carlos pelo conselho e disse que seria mais atento, e então voltei para casa. Sabe, eu sou do tipo de pessoa que quando dorme não vê mais nada. Eu tenho sono muito pesado. Mas com aquela conversa na cabeça, eu recordei que em algumas noites da semana, os cachorros ficavam muito agitados na rua. E eu tinha a impressão de que às vezes algo andava em volta da minha casa. Mas eu ignorava isso porque nada de grave havia acontecido. Passou umas 2 semanas mais ou menos e eu continuei com a minha rotina. E tudo estava tranquilo. Eu até tinha esquecido a conversa que tive com seu Carlos. Como de costume, eu ia jogar o meu dominó na pracinha. Mas naquela noite começou a formar muita chuva. E antes das 10 da noite, todo mundo cuidou de encontrar o caminho de casa. E eu fui também. Eu estava andando apressado, com receio de pegar chuva. Quando estava me aproximando da rua de casa, estranhamente eu me senti observado, mas quando eu olhava para trás, não via nada. Eu tive a impressão de que alguém me seguia, e até pensei que podia ser alguém com a intenção de me roubar. Mas como não vi ninguém, achei que também poderia ser só minha imaginação. Acelerei o passo e quando estava na rua de casa,
escutei um barulho estranho, como se fosse uma respiração pesada. Sabe essas pessoas que têm o pulmão com muita secreção e quando respira parece até um chiado? Era algo do tipo que eu escutava, e eu comecei a procurar quem estaria respirando daquele jeito. Quando eu olhei para o canto da rua, vi alguém agachado de costas, mas num canto escuro, e não dava para ver direito. Eu perguntei se aquele homem precisava de ajuda, e quando estava me aproximando, aquele homem virou a cabeça para trás, mas não era um homem, era outra coisa. Era algo peludo, que remetia a uma imagem de um grande porco, um homem-porco talvez, ou algo do tipo. Aquilo exibiu suas presas e parecia ter rosnado para mim. Eu dei meia volta e comecei a correr na direção de casa. Enquanto olhava para trás, aquele bicho ou sei lá o que corria todo desengonçado, em 4 apoios, mas tinha uma boa velocidade. Acho que correndo normalmente, eu demoraria uns 3 minutos até chegar em casa, mas naquele exato momento, parecia que eu estava numa maratona, e tomei uma boa distância do bicho. Por um milagre divino, eu cheguei em casa e cuidei de trancar a porta. Um pouco depois, aquele bicho chegou na porta da minha casa, deu umas pancadas nela e ainda fungou por debaixo da porta. Ele prensou as janelas, mas até então não forçou uma entrada. Em compensação, aquilo andava em volta da minha casa e dava de escutar o barulho de algo mexendo na parede, como se estivesse arranhando, e aquele som até tinha os ouvidos. Eu fiquei encolhido no canto do quarto pelo restante da noite, e essa situação se estendeu até de madrugada. O bicho andava lá fora e atormentava nas paredes e janelas. Depois, voltava a andar de novo, e eu sempre escutando aquele roncado, ou fungado. Fiquei nesse tormento por horas, mas depois das 5 da manhã, finalmente as coisas se acalmaram. Depois de tudo isso, de dia, encontrei com seu Carlos e contei a ele a situação que havia passado. Ele lamentou por mim, mas ficou feliz que nada de ruim havia acontecido comigo. Para ser sincero, eu acho que ninguém ali sabia quem poderia ser esse tal lobisomem, que ainda aterrorizou os moradores por muitos anos. Mas depois, estranhamente, sumiu do nada, e até hoje nunca mais voltou a aparecer. Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Um forte abraço para vocês do canal e para todos que estiverem assistindo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!